palavra de Deus diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Você pode se assentar. Como nós falamos, esse momento que o Senhor Jesus dá esse ensino, traz esse ensino àquelas pessoas, é um momento que ele estava ali em Jerusalém e observando aqueles homens, ofertando, ele traz essa palavra aos seus discípulos. E falar sobre generosidade é importante porque nós vivemos em um mundo onde as pessoas vivem em busca de coisas materiais. E nesse mundo onde as pessoas vivem em busca de coisas materiais, de bens materiais, a pessoa generosa, ela de alguma forma ela se destaca. Onde as pessoas estão buscando cada vez mais se encher de si mesmo, a generosidade nos remete ao contentamento que temos em Deus. A generosidade, ela é fruto do reconhecimento de que nós temos em Deus tudo aquilo que é necessário para a gente viver. Em um mundo materialista, a generosidade é fruto da satisfação com aquilo que Deus tem me dado. Em um mundo onde as pessoas precisam ter para serem aceitas, que as pessoas são medidas a partir do carro que elas dirigem, pelo local onde moram, pelos objetos que elas possuem, que acaba tornando muitas pessoas gananciosas para poder obter todos esses bens, todos esses bens materiais que são supervalorizados na cultura onde a gente está inserido. E a generosidade é fruto de um coração que está livre da ganância, um coração que está livre da escravidão do materialismo. E na história de hoje, Jesus ele está ali, como nós falamos, observando. Jesus ele está junto com seus discípulos observando as pessoas entrando e saindo do templo. Era a época da festa da Páscoa, como eu disse, uma festa que se celebrava, o povo de Israel celebrava o quê? A libertação da escravidão do Egito. Jesus tinha entrado na cidade há alguns dias, no dia em que nós chamamos hoje, que nós conhecemos hoje como Domingo de Ramos. Ele foi recebido e aclamado como um rei por aquelas pessoas. Mas, alguns dias depois, ele se tornaria réu em um dos julgamentos mais controversos da história. E essa visita, esse momento que nós lemos aqui da vida de Jesus, foi a última visita de Jesus ao templo, antes da sua crucificação. O fato é que Jerusalém estava lotada. Haviam peregrinos de inúmeras partes que chegavam para a celebração da Páscoa. Gente de todos os cantos, trazendo as suas contribuições e vindo adorar no templo, como era o costume religioso daquela época. E, de repente, no meio desse monte de gente, a gente chega a essa história de hoje. A gente chega a esse fato que é narrado aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 12, de 41 a 44, como nós lemos. E eu gostaria de fazer algumas considerações sobre essa história. Antes de olharmos especificamente para as lições que aprendemos a partir da vida dessa viúva anônima. Havia ali no templo alguns recipientes onde as ofertas eram depositadas. Esses recipientes eram metálicos, em formato de trombetas, para que as doações fossem feitas ali dentro. Cada um deles tinha uma finalidade específica e bem definida. E naquela época, meus irmãos, não existia ainda cédulas de papel.
muito menos maquininha, né, de cartão. Então, todas as doações eram feitas a partir de moedas. E existiam diferentes tipos de moeda que tinham valores diferentes. Então, até mesmo os mais ricos também contribuíam ali com moedas. Não só aquela viúva pobre fez uma doação em moedas, mas também os mais ricos assim o faziam. Por isso, as moedas sendo colocadas dentro desse gasofilácio metálico, obviamente fazia barulho. E Jesus seguia ali, observando as pessoas, fazendo suas doações e saindo. Você que está com a sua Bíblia, volte comigo no versículo 38 do mesmo capítulo, não vai ser projetado, em Marcos 12, 38, a gente vai ver o Senhor Jesus falando algo muito interessante a respeito daquela realidade. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes receberão condenação mais severa. Jesus ali, ele está falando sobre alguns mestres da lei que tinham uma aparência de piedade, que faziam longas orações, que tinham uma preocupação com seu status religioso. Eles almejavam lugares de honra nas sinagogas, gostavam de ostentar posição de destaque nos banquetes. Eles tinham anseio por reconhecimento, eles gostavam de ser saudados em praça pública, mas o Senhor Jesus diz que esses mesmos homens, que gostavam de ostentar uma reputação dentro do ambiente religioso, esses mesmos homens, eles devoravam as casas das viúvas e, para disfarçar, faziam longas orações. Então, o que a gente percebe aqui, para a gente entender melhor esse contexto, o que a gente percebe? Não é de hoje essa história de gente que usa a palavra de Deus e a religião para enriquecimento ilícito. A esperança que temos é que no versículo 40, Jesus diz que esse tipo de gente, de falso líder religioso, esse tipo de gente receberá o quê? Condenação mais severa. Nós vemos aqui uma palavra dura do Senhor Jesus a respeito dessas pessoas que têm esse tipo de prática, que não foi invenção do Brasil no século XX, no século XXI, mas o enriquecimento, o mau uso do poder religioso já existia nos tempos de Jesus. O ponto principal da passagem não é esse. Quando a gente olha a atitude da viúva, e a gente elogia a postura daquela mulher, a gente não pode fechar os olhos para as injustiças do poder religioso da época também. Aliás, o Senhor Jesus, ele faz uma observação interessante dessa viúva, que nem o seu nome é relatado aqui no Evangelho, e a atitude daquela mulher, na verdade, é um contraponto à atitude desses mestres da lei. A atitude dela chama a atenção do mestre dos mestres. As viúvas, naquela época, eram discriminadas, elas não tinham direito a absolutamente nada. Faziam parte do grupo social que mais passava necessidade. De alguma forma, elas eram vistas como pessoas amaldiçoadas. E o próprio texto diz que aquela mulher era pobre. O fato dela ser viúva já contribuía com isso. Naquela época não existia nenhum tipo de previdência pública ou privada. Então, quando as mulheres elas perdiam seus maridos, que eram responsáveis pelo sustento da família, elas perdiam também a sua fonte de renda. E a palavra usada para designar pobreza aqui, que o Senhor Jesus usa, ela se refere a pessoas que viviam no limite ou abaixo do mínimo necessário para a sua própria sobrevivência. Aquela mulher era pobre no sentido miserável.
Aliás, o texto diz, o texto menciona até mesmo o valor da oferta daquela mulher. Diz que aquela mulher tinha 2 pequenas moedas de cobre. A palavra grega indica 2 leptons, uma unidade monetária, que significa que aquilo ali era 1,64 de um denário. Quando a Bíblia fala de um denário, você vai ver isso no Novo Testamento, em algumas passagens, a Bíblia fala que um denário equivale a uma diária de um trabalhador braçal. Então, se a gente for pensar, para a gente tentar mensurar, é óbvio que não vai ser exatamente esse valor, mas se você pensa que um trabalhador braçal no nosso país ganha um salário mínimo de 900 e poucos reais, pouco menos de R$1.000, você divide isso pela quantidade de dias úteis no mês, mais ou menos 22 dias úteis. Olhei para o Eduardo, que é professor de matemática, meu forte não é matemática, tive que fazer essa conta quando estava fazendo o esboço aqui do sermão, escrevendo o sermão, porque senão eu ia errar com certeza. Então você pega, divide isso daí por 22, um salário mínimo de 900 e poucos reais, e depois divide por 64, isso significa que cada uma daquelas moedas valia mais ou menos 70 centavos. Ou seja, aquela oferta foi algo em torno, assim, claro, para ter uma ideia do quanto aquilo ali significava, tentando contextualizar para os dias de hoje, R$1,40. Isso serve não exatamente para a gente chegar ao valor exato, mas para a gente ter a percepção, a gente ter a consciência de que aquilo que ela doou era pouco, mas muito pouco mesmo. E o texto diz que era tudo o que aquela mulher tinha. Só que quando Jesus observa aquela cena, Jesus diz que aquela mulher tinha doado muito mais do que aqueles outros homens, que eram ricos e tinham depositado uma grande quantia de dinheiro. Isso nos indica que Deus ele se importa mais com as nossas motivações do que com os nossos atos propriamente ditos. Ele percebe naquela mulher um sacrifício grande, porque aquela mulher era muito pobre. E ele valoriza a atitude daquela mulher em termos de proporcionalidade. Aquela mulher doou 100% do que ela tinha. Aquela mulher, ela não deu 10% esperando receber mais do Senhor. Ela deu tudo. Interessante, ela fez aquela doação mesmo em um cenário de religiosidade corrupta. Jesus valoriza a atitude daquela mulher. O Senhor Jesus, ele fica admirado e traz o ensino para os seus discípulos. E por que o Senhor Jesus ficou admirado com a atitude daquela mulher? Porque tal atitude é um exemplo de como um cristão deve administrar os seus recursos. Esse é o foco de Jesus nesse caso. A relação do cristão com dinheiro se baseia no fato de que não damos 10% daquilo que recebemos ou deveríamos dar, e a partir disso estamos isentos das nossas obrigações em relação ao Senhor. Ou como se isso fosse uma forma de garantir de usar os outros 90% do meu recurso da forma como eu bem entender e desagradando ao Senhor. Ou seja, eu entrego 10% e os outros 90% eu uso com coisas que vão desagradar a Deus. Eu gasto de uma forma que o nome do Senhor não vai ser glorificado. A minha relação com o dinheiro deve partir de um entendimento de que todos os meus recursos são de Deus e devem ser usados para a glória de Deus. A forma como eu invisto o meu dinheiro no cuidado da minha família, com a minha vida, deve sim glorificar a Deus. A atitude daquela mulher, o que o Senhor Jesus se admira e traz de ensino, não é simplesmente o fato de que aquela mulher deu tudo, mas a demonstração daquela mulher em mostrar de que tudo que ela tinha pertencia ao Senhor. Você pode não estar, talvez, gostando muito desse assunto. Talvez você chegou aqui na igreja, caramba,
Me falaram que a Igreja do Redentor é uma igreja de teologia reformada. Eu chego lá, o pastor está falando sobre dinheiro. Eu esperava ouvir esse tipo de mensagem se eu fosse num outro tipo de igreja. Eu não sei se esse é o seu pensamento agora, mas se for, saiba que, infelizmente, muitos que usam a religião para fazer mau uso do dinheiro falam demais sobre esse assunto. Talvez, por isso, a gente fale muito pouco. Eu cheguei aqui no ano passado como pastor auxiliar, estou desde junho, como pastor titular da igreja, desde junho desse ano, cheguei em julho do ano passado. Eu acho que entre a liderança do Jay e depois eu ter assumido aí nesses 4, 5 meses, eu acho que é a primeira vez, eu acho que é a única vez que a gente está falando sobre esse tema, especificamente. Talvez por conta daqueles que fazem mau uso do dinheiro, né, aqueles que fazem mau uso da religião para a obtenção de lucro desonesto, leve a gente a falar muito pouco, talvez menos do que a gente deveria sobre dinheiro. Mas, uma vez, fazendo um treinamento sobre plantação de igreja, meu amigo pastor Marquito Lopes, ele falou, quem lida com dinheiro da forma correta, não precisa ter problema em falar sobre dinheiro. E hoje a gente está falando sobre algo que vai muito além do dinheiro. Nós estamos falando sobre generosidade. Aqui na igreja a gente não força ninguém a contribuir, nós não limitamos a participação de ninguém a nenhuma atividade da igreja, caso ela não contribua regularmente. A gente não tem uma prática antiga, não sei quantos aqui tem muitos anos de igreja, de publicar num mural na entrada da igreja o nome de todas as pessoas que contribuem regularmente. A questão desse texto, a questão dessa pregação, não é o seu dinheiro. A questão é que Jesus nos ensina de onde está o nosso tesouro. E onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. O dinheiro, na verdade, é uma forma de revelar quem é o Senhor da tua vida. Eu já citei algumas vezes, tem uma música popular que eu gosto muito que diz, né, que desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, mas que você diga pelo menos uma vez quem é dono de quem. Se você é dono do seu dinheiro, ou se o dinheiro que é seu dono, se você tem o dinheiro, é ele que te tem. Deus não depende de absolutamente nada que eu e você possa dar a ele, mas a nossa entrega revela o nosso coração. Um exemplo que quando a gente fala sobre generosidade, a gente não está falando só sobre dinheiro, é quando a gente lembra de uma história do Antigo Testamento, de um homem chamado Abraão. Talvez você esteja nos visitando, talvez você não conheça bem a Bíblia e nunca tenha ouvido falar sobre esse homem. O Senhor, ele pede que esse homem oferte a vida do seu próprio filho Isaque. Obviamente, Deus não iria aceitar aquele sacrifício como não aceitou. Obviamente, Deus sabia qual seria a postura de Abraão, quando ele pede a vida do próprio filho de Abraão, o Isaque. Mas Abraão, naquele momento, pôde ter a certeza de que Deus era o Senhor da sua vida. O Senhor não está pedindo necessariamente que você leve o teu filho ao monte e espere ele falar contigo. Na verdade, a forma como você usa o seu dinheiro revela em quem você acredita. Abraão, ele levou Isaque para ser sacrificado porque ele cria verdadeiramente, confiava verdadeiramente em Deus. A grande verdade é o seguinte: o ser humano investe naquilo que ele acredita. Por que muitas pessoas investem uma parte significativa do seu orçamento em jogos de azar, por exemplo? Toda semana, todo mês. Porque, de fato, aquela pessoa alimenta uma esperança, uma crença de que um dia ela vai ganhar aquele prêmio. Por que e está na moda agora o brasileiro começar a investir, né? Por que muitas pessoas investem recursos, fazem investimento? Porque acreditam que, de fato, aquilo ali pode lhe trazer algum retorno. Por que muitas vezes você paga uma quantia muito alta, por exemplo, numa escola muito boa para o seu filho? Porque você acredita que, de fato, aquela escola pode trazer para o seu filho resultados na área da educação que vão valer a pena para ele. Todos nós investimos naquilo que nós acreditamos.
E aquela mulher, ela deu tudo que ela tinha. Por quê? Porque ela acreditava que ajudar a manter as atividades espirituais do templo era mais importante do que suprir até mesmo as suas próprias necessidades físicas. Mesmo com um cenário de corrupção religiosa, Jesus enfatiza que a fé da mulher em oposição à maldade dos líderes religiosos. Aí talvez você pergunte, será que Deus quer que eu doe todo o meu dinheiro todos os domingos na igreja? Meu irmão, não. O que nós temos aqui é um exemplo, não um padrão. Se fosse um padrão, o próprio Senhor Jesus falaria isso explicitamente. Mas se Jesus pedisse para fazer exatamente o que ela fez, qual seria a minha postura, qual seria a sua postura? Aliás, em outra situação, o Senhor Jesus é interpelado por um jovem, que a Bíblia diz que esse jovem era rico, conhecedor dos preceitos morais da religião, mas ele chega para Jesus e pergunta o seguinte: mestre, o que eu faço para alcançar, para obter a vida eterna? O Senhor Jesus, sabendo que aquele jovem já conhecia todos os preceitos morais da religião, ele diz o seguinte: vende tudo que você tem, doa aos pobres e me siga. O Senhor Jesus não está falando em caridade como um meio para a salvação. O Senhor Jesus, sendo Deus, ele sabia aonde estava o coração daquele jovem. O Senhor Jesus sabia que aquele jovem amava as suas riquezas. E o que acontece? Aqueles que conhecem esse texto sabem. Aquele jovem se entristece, vira as costas e desiste de seguir a Jesus. O que o Senhor Jesus está falando ali é sobre o custo do discipulado. Bonhoeffer vai dizer, se eu não me engano, Bonhoeffer disse isso, que a salvação é de graça, mas o discipulado vai custar a nossa vida. Jesus diz a ele que a lei, para aquele jovem, que a lei ele já observava. Então Jesus desafia aquele jovem, talvez a abandonar o seu maior ídolo, que era o dinheiro. Ser um discípulo de Jesus não é possível se tudo que você tem não estiver à disposição do Senhor. Não é uma questão de ter ou não ter. Mas a questão é, os meus bens, a minha família, o meu dinheiro, a minha vida está a serviço do Senhor? Esse é o custo do discipulado. Em Lucas 14, 33, o Senhor Jesus vai dizer que quem não estiver disposto a renunciar tudo que possui, não pode ser um discípulo dele. Isso é muito sério. O Senhor Jesus, ele não está falando sobre dinheiro apenas. A obra do Senhor Jesus não se limita a dinheiro. Mas isso também diz a respeito do dinheiro. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, vai dizer que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o que? O nosso culto racional. O culto não é sobre um momento de domingo à noite, mas é sobre a tua entrega em relação a Deus, é entrega racional, não é pela emoção. Não estou pregando aqui, meu irmão, isso tudo para você se sentir constrangido a doar mais, ou até mesmo a passar a contribuir simplesmente, porque você ficou constrangido com essa mensagem. Eu estou falando isso porque a palavra de Deus nos instrui assim. A palavra de Deus trata esse tema dessa forma. Nós não podemos privar o ensino da palavra de Deus com receio do desconforto, porque essa palavra é desconfortável para cada um de nós. O Evangelho desafia a mim e a você da mesma forma. E o nosso compromisso deve ser sempre o quê? Com as Escrituras, com a palavra de Deus. E é responsabilidade dessa igreja ensinar a palavra de Deus de forma correta. E por isso, observando isso tudo, o que nós aprendemos com a vida dessa mulher, ou com a atitude dessa mulher? Primeiro, Deus não está preocupado com o valor que você doa, mas com a disposição do teu coração. A viúva não deu daquilo que sobrava. Ela não deu porque teria outra fonte de recurso. Ela deu confiando que Deus é a sua própria provisão.
Ela poderia ter dado, por exemplo, o texto diz que ela deu as 2 moedas que ela tinha. Ela poderia ter feito o seguinte, ter doado uma moeda, embora 70 centavos, né, não fosse fazer tanta diferença, mas ela poderia ter dado uma moeda e ficado com outra. Mas ela dá tudo o que tinha, porque ela não doou aquele dinheiro para aqueles líderes religiosos, aqueles líderes gananciosos. Ela não doou porque havia ali uma oferta de que ela receberia muito mais, pelo simples fato dela estar doando. Ela deu para Deus, confiando no Senhor como provedor de todas as suas necessidades. A questão aqui não é quanto nós doamos, mas o quanto nós retemos. Isso revela aonde está o quê? A nossa confiança. A segunda lição que a gente tira desse episódio na vida dessa mulher e também na vida de Jesus é que a pobreza daquela mulher, de alguma forma, era consequência da falta de generosidade. Porque aquela mulher não deveria estar numa situação tão complicada. Porque a palavra de Deus nos diz que era responsabilidade dos líderes religiosos cuidar de quem? Dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas, enfim, de todos os necessitados. O Diego, quando abriu o culto, ele citou aqui um versículo, uma passagem de Tiago que fala sobre isso. Na ausência, né, de um sistema previdenciário na época, a responsabilidade com essas pessoas que ficavam desassistidas era justamente o quê? Daqueles líderes, da religião. Então, se aquela mulher teve que fazer um sacrifício e possuía tão pouco, de alguma forma, a pobreza daquela mulher era fruto da falta de generosidade. Então, quando o Senhor Jesus ele destaca o sacrifício daquela viúva pobre, Jesus também está chamando a atenção para as deficiências daqueles líderes religiosos. Os líderes religiosos estão preocupados em tomar, enquanto a viúva pobre está preocupada em quê? Em abençoar. Mas ainda assim, Jesus não diz que aquela mulher não precisava contribuir, ou que não deveria contribuir pelo fato dela ter muito pouco. Aliás, a atitude daquela mulher é elogiada por Jesus. Aí talvez você possa pensar o seguinte: poxa, mas Jesus foi maldoso ali, foi tão desumano, ele não foi sensível à necessidade daquela mulher. Na verdade, é porque nós somos mestres em criar justificativas. A Bíblia não diz, por exemplo, que você deve amar o próximo só se você sentir vontade de amar o próximo. A Bíblia também não diz que você deve perdoar só se você tiver desejo, a vontade no seu coração de perdoar. A Bíblia não diz, por exemplo, que você não pode roubar, desde que não seja, por exemplo, na declaração do imposto de renda. A Bíblia não, da mesma forma, a Bíblia não vai dizer que você só deve contribuir se você estiver com dinheiro sobrando. Na verdade, o Senhor Jesus, ele censurou a oferta daqueles líderes religiosos justamente porque eles estavam doando exatamente só daquilo que sobrava. Honestamente, irmãos, em um caso como esse, é obrigação da igreja ajudar, sim, a viúva em uma situação tão desesperadora. É fundamental que a igreja ajude uma pessoa que esteja numa situação como dessa mulher, ou qualquer outro necessitado. Mas isso não isenta a viúva de um compromisso com Deus, de dar a Ele a si mesma e tudo que ela possui. Embora o tudo daquela mulher seja quase nada. Porque aqui nós vemos que o Senhor está preocupado com a motivação do coração. A gente observa um outro contraponto bem interessante. Normalmente, quem adota e enfatiza esse discurso da responsabilidade da igreja com o necessitado, em muitos contextos,
que de fato é um discurso bíblico, mas que gosta de fazer esse discurso sempre em um tom de crítica, normalmente é quem não contribui com absolutamente nada e usa como justificativo o fato da igreja estar ajudando pouco, como a justificativa para ele também não contribuir. A viúva teve a oportunidade de demonstrar sua confiança em Deus, provedor, e ela fez. Então, aqueles que adotam o discurso de cuidar do pobre, mas apenas com o dinheiro dos outros, e nunca têm uma atitude generosa, é incapaz de contribuir com a obra de Deus, talvez seja tão ganancioso quanto esses líderes a quem Jesus censura. Porque as duas atitudes demonstram que o coração está no tesouro dessa terra e não em Deus. Apesar das inúmeras justificativas que eu e você possamos criar, todas elas revelam que em algum momento nós não cremos que Deus nos é suficiente. Irmãos, é normal, é natural que eu e você se preocupe com o futuro, com as nossas dívidas, com o futuro dos nossos filhos. A gente se preocupe com a crise, a gente se preocupe com a instabilidade no mercado de trabalho. Tudo isso é normal, você não precisa se sentir um ET por conta das suas preocupações. Todos nós temos, em algum nível, algum tipo de preocupação com essas questões. Normalmente, quando a gente dá uma ênfase muito grande na necessidade e nós nos esquecemos do nosso provedor, nós passamos a colocar as nossas necessidades em primeiro lugar. Colocamos em um grau de maior importância. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos o maior exemplo de generosidade. Eu citei aqui Abraão se dispondo a sacrificar seu filho Isaque. Mas Abraão, meus irmãos, não é o nosso maior exemplo de generosidade, embora seja um exemplo de generosidade que talvez eu e você, diante daquele desafio, talvez eu e você não fôssemos capazes de responder da mesma forma. Apesar disso, Abraão não é o nosso maior exemplo de generosidade. Quando eu falo em generosidade, eu falo de um pai que não apenas levou o seu filho como Abraão fez. Eu falo de um pai que não apenas levou o seu filho e teve o seu filho substituído, porque no caso de Abraão e Isaque, no momento do sacrifício de Isaque, Deus substitui Isaque por um cordeiro. E o cordeiro é sacrificado no lugar de Isaque. Quando eu falo de generosidade, eu falo de um pai que sacrificou de fato o seu filho como um cordeiro, pois o seu filho é o próprio Cordeiro de Deus. Quando eu falo de generosidade, eu falo de Deus Pai, que doou o seu único filho, como diz lá em João 3,16. Que Deus, por amor, doou o seu Filho único para morrer em nosso lugar. Aquele que viveu uma vida perfeita, morreu pagando pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia para que fôssemos perdoados mediante a fé naquilo que Cristo fez por nós. E essa fé, na certeza de que nós servimos e fomos adotados por um Deus, por um Pai, que é o maior exemplo de generosidade, essa fé deve ter um resultado prático em todas as áreas da nossa vida. Não apenas na área das finanças, não apenas na forma como eu lido com o dinheiro, mas também inclui as minhas finanças. O dinheiro não é o ponto fundamental nesse texto, mas ele mostra o grau de compromisso e confiança que temos em um Deus que nos deu o seu único filho, um Deus que se doou, o Deus que foi generoso conosco, e essa deve ser a motivação para que eu seja generoso da mesma forma. E compreender que a boa notícia
é de que eu sou generoso porque eu fui alvo da generosidade de Deus. Em Mateus 6, 24, Jesus faz uma comparação falando sobre dois senhores. E diz que é impossível servir a ambos. É impossível servir a dois senhores. E ele fala que é impossível servir a Deus e ao dinheiro, né? Em algumas traduções vai dizer a mamon. Observe, o Senhor Jesus não está falando, é impossível servir a dois senhores, é impossível você servir a Deus e ao diabo. Ele está falando, é impossível você servir a Deus e ao dinheiro. O que nós ofertamos, o dízimo que entregamos, as contribuições feitas na casa do Senhor, devemos fazer como retribuição aquilo que Deus já fez por nós. Toda a nossa entrega revela, na verdade, o quanto nós amamos a Deus. O quanto nós somos gratos a Deus e valorizamos aquilo que Ele fez por nós. A generosidade bíblica não é fruto de barganha, não é baseada na expectativa daquilo que eu vou receber, mas é aquilo que eu entrego, fruto de uma alegria, na certeza de que nós fomos adotados por um Deus através da generosidade dele para conosco. Deus, ele não nos adotou, Deus não nos abençoou, porque nós merecemos. Se nós estamos aqui, se hoje somos chamados filhos de Deus, se hoje compomos essa comunidade de fé, não foi porque nós nos esforçamos para isso, mas porque Deus se esforçou e foi generoso para conosco. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, Senhor Deus, porque Tu és o maior exemplo de generosidade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos adotou de forma graciosa. Obrigado, Senhor Deus, pelo fruto da sua generosidade, seu Filho Jesus Cristo, que morreu sem ter culpa, Senhor Deus, no lugar de nós, pecadores. Se porventura há pessoas aqui, Senhor Deus, que têm lutado, Senhor Deus, nessa área, que não têm um coração generoso, que não tem, Senhor Deus, não tem conseguido, Senhor Deus, exercer a sua generosidade em todas as áreas da sua vida. Que a Tua palavra fale esses corações e que elas possam compreender que devemos viver uma vida generosa, Senhor Deus, porque o Senhor foi generoso para conosco. Se há pessoas aqui que não conhecem a mensagem do Teu Evangelho, que talvez depositassem, Senhor, expectativa no seu próprio braço, na sua própria força, para alcançar o Seu favor, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes e elas possam compreender que pelo próprio esforço elas vão se cansar e não vão conseguir. E que elas possam receber a palavra de que o Senhor se entregou por nós. E como resposta a essa entrega, nós também nos entregamos completamente a Ti. Entregamos a nossa vida, a nossa família, os nossos bens, os nossos recursos, porque reconhecemos que tudo que somos, que tudo que temos, pertence a Ti. No nome de Jesus é que nós oramos.